Quero convidá-los a abrir comigo a Bíblia Sagrada no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, para a nossa meditação, em nome de Jesus. Atos 3. Quero pedir para a nossa irmã Ana depois, você coloca o relógio para mim, por favor? Obrigado, Ana. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, para a nossa meditação, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia. Atos 3, a partir do versículo 1. Vamos meditar na palavra de Deus, aprender daquilo que o Senhor reservou para nós nesta noite. Glória a Jesus. Amém? Atos 3. Isso, glória a Deus. Assim diz a palavra do Senhor. E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam no templo. O qual, vendo a Pedro e João e iam entrando no templo, pediu-lhe que dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E ele olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e artelhos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus, e conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. E o povo de Deus diz amém. Amém. Podemos assentar nessa noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. Esse texto ele tem algumas lições importantes para nós. Então vamos meditar um pouquinho e aprender aquilo que o Senhor preparou para nós nessa noite. Muito bem. O texto está falando de um homem. Esse homem é coxo. Ele tem uma paralisia. E essa paralisia é de nascença, ou seja, esse homem aqui nunca teve a oportunidade na vida de andar. Esse homem, por ser coxo, ele tinha limitações grandes, como por exemplo, ele não poderia trabalhar, não tinha como ele desenvolver nenhuma atividade naquele tempo. E por consequência disso, a única coisa que lhe restava era pedir esmolas. Além de pedir esmola, ele precisava também da ajuda das pessoas, porque o texto diz que alguém pegava esse homem todos os dias e o colocava à porta do templo. Bem, se você conhece um pouquinho da vida, você sabe que você precisar da ajuda de uma pessoa um dia, uma vez, de vez em quando, você pode contar com a simpatia dela e com a ajuda dela. Mas alguém para te ajudar todos os dias é desafiador. Exige que tenha alguém realmente com um coração de servo abnegado para ajudar. Além disso, esse homem era impossibilitado pela lei de entrar no templo, porque ele tinha um problema físico. E a lei impedia pessoas que tinham problemas físicos de entrar no templo. Ou seja, olhando para a situação desse homem, parece bem difícil, sim ou não? Sim. Mas pode piorar, né? Sempre. Aí, tem outra coisa. A
judaica, não é a Bíblia, não é a palavra de Deus, é a tradição judaica, dizia que uma pessoa que tinha um problema de nascença, tinha esse problema porque os pais dele tinham pecado, e porque os pais dele pecaram, uma maldição veio na vida deste homem. E aí, por causa dessa maldição, esse homem não andava. Para que você tenha ideia, tem gente que dizia que quando nascia uma pessoa que os pais pecaram, Deus virava as costas para a pessoa no ato do nascimento. Ou seja, além de ter um problema, as pessoas ainda apontam e falam assim, ó, está desse jeito por causa de pecado. É uma pessoa amaldiçoada. E esse homem, tudo que ele sabe ao longo de sua vida, que a Bíblia vai nos ensinar, vai nos dizer que ele tinha 40 anos, tudo que ele sabe ao longo dos 40 anos é ser levado à porta do templo para pedir esmola. Por que ele vai à porta do templo? Porque os judeus tinham um costume de 3 vezes ao dia fazer orações. Eles oravam pela manhã, oravam pelas 15 horas e oravam ao final do dia às 18 horas. Então esse homem está às 3 da tarde na porta do templo, chamada Formosa, era assim chamada porque era uma porta de cobre que estava no templo, e ele está ali esperando receber esmola. Agora, o que a palavra de Deus está falando conosco nessa noite? Eu quero que você imagine que esse homem mais um dia está se preparando para ser levado ao templo para pedir esmola. Ele está pensando que será mais um dia na vida dele, como foram todos os outros dias anteriores a esse. Ele vai receber esmolas e vai retornar para a sua casa. Mas o que ele não sabia é que o projeto de Deus para a vida dele naquele dia não era um projeto de que ele recebesse esmolas e voltasse para casa. Deus tinha algo muito maior preparado para a vida dele. Glória a Deus. Eu quero que você entenda o seguinte, ele está pensando, eu vou pedir, mas na agenda do céu está dizendo assim, eu vou te entregar. Ele está pensando assim, eu vou para a porta do templo para precisar da ajuda dos homens, mas na agenda do céu o Senhor está falando assim, não, hoje eu vou entrar com um milagre na sua vida. Na agenda da terra, ele está pensando, mais um dia dependendo da bondade das pessoas, mas na agenda do céu o Senhor está falando para ele, não, você só precisa da minha graça e da minha misericórdia sobre a sua vida. Pastor, eu não entendi. Talvez você entrou aqui essa noite e você tem uma limitação, mas o Senhor está falando contigo nessa noite que o de repente dele chega na tua vida, e quando você menos espera, ele muda a tua sorte, ele muda a tua história e vem com sobrenatural. Se toma posse e joga no pro alto e agora é o rei. Olha esse homem, ele não consegue andar. Talvez você está aqui hoje e fala assim, pastor, eu não tenho uma limitação física, mas tem de repente uma área na sua vida que não consegue andar. Talvez você está aqui nessa noite e fala assim, eu não consigo fluir na presença de Deus. Você está aqui nessa noite e fala assim, olha, eu queria voar na presença de Deus, mas não vai, tem uma limitação. Talvez você está aqui nessa noite e diz assim, pastor, a minha vida financeira, ela não rompe, não avança. Talvez você está aqui nessa noite e diz, pastor, eu tenho um chamado de Deus na minha vida, mas o meu ministério não avança, não vai. Talvez você está aqui nessa noite e o seu problema é na família. Não consigo viver em família do jeito que a palavra de Deus ensina. Talvez o seu desafio seja na área sentimental. E você olha e fala assim, vejo todas as pessoas encontrando alguém, mas quando eu olho para mim, eu não consigo encontrar ninguém. Olha os desafios que existem na vida. Glória a Deus. Olha os desafios que existem na vida. E esse homem aqui, ele vivia do quê? De esmolas.
Talvez você está aqui nessa noite e não rompa. O que você tem? Apenas um vislumbrado daquilo que você gostaria. Talvez você olhe na sua vida espiritual e diz assim: de vez em quando eu sinto assim uma presença de Deus, mas logo vai embora e minha vida volta para o mesmo lugar. Na minha vida financeira, de vez em quando tem uma bênção que chega na minha casa e amém, mas a minha vida não muda. Talvez na família um dia acontece uma coisa legal, mas não tem uma transformação da realidade. E aí você fica vivendo de lampejos, vivendo de momentos. Mas o Senhor está falando conosco nessa noite que não é esse o projeto dele para nós. Ele quer transformar a nossa vida. E note, esse rapaz aqui, ele teve a vida transformada no de repente de Deus. Um dia parado lá pensando vai ser a mesma coisa, mas o projeto do céu era diferente para ele e a vida dele foi para frente. Tem uma palavra de Deus para você. Deus não trabalha com super-homem, Deus não trabalha com jeitinho, Deus não trabalha com emenda, Deus faz transformação de vida. E se é de transformação de vida que você precisa, recebe, porque o Deus Todo-Poderoso, Ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será eternamente. Amém. Olha só, e como é que a vida desse homem foi transformada? Vamos aprender com a palavra? Número 1, a Bíblia fala de 2 discípulos de Jesus, Pedro e João. Quem eram eles? Pedro e João. Pedro e João, se você fizer a leitura de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, você verá que eles estavam reunidos em oração, quando o Espírito Santo veio sobre eles, e eles foram cheios da presença do Espírito Santo. A Bíblia diz que foram vistas sobre eles línguas repartidas como que de fogo, e passaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Esses homens vinham de oração, período de oração, reunidos em oração. Agora o texto está dizendo em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, que eles estavam indo para o templo para fazer o quê? Orar. Esses homens tinham dias de oração e agora eles estavam indo para o templo fazer o quê? Orar. O que o texto está nos ensinando? Quer que a sua vida rompa na presença de Deus? Tenha fome e sede da presença de Deus. Eles podiam falar assim, não, já oramos bastante, já até receberam a presença de Deus, está ótimo. Não, o que eles fizeram? Foram para o templo orar. Talvez você está aqui nessa noite e você fala assim, pastor, eu estou me sentindo frio espiritualmente. A resposta que lhe darei nessa noite é: como está a sua vida de oração? Pastor, eu sinto dificuldade no exercício do meu ministério. A pergunta que eu faço a você nessa noite é: como está a sua vida de oração? Sabe por quê, irmãos? Porque aquele que ora é cheio da presença de Deus. Aquele que ora é renovado por Deus. Aquele que ora é transformado pela presença do Espírito Santo. Então, quando nós descemos o nosso joelho na presença de Deus, é a presença de Deus que nos renova, é a presença de Deus que nos levanta, é a presença de Deus que nos anima, é a presença de Deus que vem sobre nós e o Espírito Santo que diz: você não está sozinho, eu estou com você todos os dias da sua vida. Então a pergunta é: como está a sua vida de oração? Número 2, Pedro e João estão subindo para ir ao templo. Interessante, porque tem 2 discípulos e eles aprenderam com Jesus que quando eles fossem fazer a obra de Deus, eles deveriam andar de 2 em 2. Então significa que eles estão indo para o templo orar, mas a intenção do coração deles é assim, eu vou orar, mas vou falar do amor de Jesus. Eu vou orar, mas vou falar da palavra de Deus. Eu vou orar, mas vou ganhar almas para o reino. Eu vou orar, mas vou anunciar que Jesus é bom
e a sua misericórdia dura para sempre. A pergunta de Deus para nós essa noite é: será que nós estamos abrindo a nossa boca e falando do amor de Deus? Porque, irmãos, nós fomos chamados para anunciar o reino de Deus onde nós passamos. Outra lição que eu aprendo aqui é que nós falamos essa noite que eles vinham de um período de oração. Aprendo aqui com eles que o nosso culto não começa na igreja, o nosso culto vem de casa. Aleluia! Meu irmão, onde nós passamos, nós temos que levar o culto. Onde nós estamos, tem que haver um culto. Sabe por quê? Porque o povo de Deus, onde passa, levanta um altar e adora o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então pega, na tua casa tem que ter um lugar de adoração ao Rei. No teu trabalho você tem que adorar ao Rei. Na igreja você tem que adorar ao Rei. Na faculdade tem que adorar ao Rei. Na escola tem que adorar ao Rei. Sabe por quê? Se tem uma coisa que adorador faz com excelência, é adorar. Aleluia. É adorar. Glória a Deus. Os dois estão indo ao templo. E lá eles vão encontrar esse homem que está sentado. E ele vai pedir aos dois uma esmola. Estão acostumados, sentado ali, estende a mão, pede uma esmola. Agora olha como é revolucionário. Versículo 4. Pedro com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. Opa, isso aqui é forte. Por que eles disseram para o homem: olha para nós? Número 1, porque esse homem não estava olhando para eles. Sim ou não? Sim. Provavelmente, e eu quero que você entenda aqui, ó, ele está pedindo esmola, então esse homem está no chão. E Pedro e João estão andando para entrar no templo. Então esse homem está no chão, Pedro e João estão de pé. Esse homem está no chão, estende a mão, pede uma esmola. Pedro e João fitam os olhos nele e dizem para ele assim, ó: olha para nós. Então se esse homem está embaixo, está olhando, provavelmente olhando para baixo, para olhar para Pedro e João, ele precisa fazer o quê? Olhar para cima. Olhar para onde? Cima. Isso aqui é forte. O Senhor está falando conosco nessa noite. Você está olhando na direção errada. Meu Deus. O Senhor está falando conosco nessa noite. Tira os seus olhos de baixo, levanta seus olhos e olha para cima. Aleluia. O Senhor está falando conosco nessa noite. Para de olhar para baixo. O que é olhar para baixo, pastor? Olhar para baixo indica assim: estou olhando para a minha situação, estou olhando para o meu problema, estou olhando para a minha dificuldade. Tira o olho de baixo, levanta seus olhos e olha para cima, porque o socorro que você precisa para a sua vida não está embaixo, está em cima. Olha o que diz o salmista: eleva os meus olhos para os montes. De onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Então o Senhor está dizendo nessa noite: tira o olho da limitação, tira o olho do problema, tira o olho da circunstância e começa a olhar para aquele que pode todas as coisas. O Senhor está falando conosco nessa noite: ei, para de andar cabisbaixo. E quando eu digo olhar cabisbaixo, olhar para baixo, eu estou dizendo o seguinte: você está olhando para a circunstância e andando como alguém derrotado. Como é a postura de uma pessoa derrotada? É ou não é? Aí quais são as atitudes de alguém cabisbaixo? Mais uma vez não deu certo. Na minha vida nada dá certo. E eu já sei, para mim tudo é mais difícil. Tudo é complicado. Já sabia que não ia para frente. Não, coisa para mim não anda. O Senhor está falando assim, ó: mude a sua atitude.
porque você é filho e filha de Deus. Amém. Glória a Deus. Quando eles falam assim, olhe para nós, talvez esse homem aqui está tão acostumado à vida dele, sempre está ali, cabisbaixo, apenas com a mão estendida, contando com a bondade das pessoas. E o Senhor, antes de tratar o problema físico desse homem, o Senhor está tratando a identidade dele. Então nessa noite seja restaurada a identidade dos céus para a sua vida. Quem é você? Você não é o que o seu vizinho diz que você é. Você não é o que as pessoas apontam e falam que você é. Você é quem a Bíblia diz que você é. Você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Você é cheio da presença do Espírito Santo. Você foi lavado e remido no sangue do Cordeiro. Você foi renovado pela presença do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em você. E quando Jesus voltar, você vai morar no céu. Pega essa palavra, coloca dentro do teu coração, e você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Aleluia! Aleluia! Olha como é forte. Quando Deus queria falar com Abraão, Deus falou com Abraão assim, sai da tenda, sai da limitação. Abraão, olha para o céu, conta as estrelas. Abraão tenta contar, não consegue, e o Senhor fala com ele: assim será a tua descendência. O que Deus está falando com ele? Abraão, as minhas promessas ainda estão de pé sobre a sua vida. Quem tem promessa de Deus aqui? Deixa eu ver. Se tem promessa, descansa teu coração, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele prometeu, está prometido. Pega e guarda, e prepara, porque vai ter culto de ação de graças, vai ter hino da vitória, vai ter festa, porque Deus ainda governa os céus, a terra, e manda debaixo da terra. Aleluia! Olha para nós. E esse homem faz o quê? Ele olha para os apóstolos e esperava receber deles alguma coisa. Ele olha para os apóstolos pensando assim: opa, vai ter uma esmolinha. De repente ele pensou: está pedindo para olhar para eles, acho que a esmola é boa, o recurso vai ser bom dessa vez. E ele olha esperando uma esmola. Aí Pedro olha para esse homem e vai dizer o quê? Não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Isso aqui é forte. Isso aqui é forte. Ele está pensando: vai ter esmola. Os apóstolos dizem assim: não tem dinheiro. Pega. Deus não vai dar aquilo que você está pedindo, Ele vai dar aquilo que você precisa. Glória a Deus. Às vezes a nossa limitação ela é tão grande que a gente fala assim: não, me dá só um jeitinho aqui, tá ótimo. E Deus fala assim: não, o que eu tenho para você é muito maior. A Bíblia diz assim, que os planos de Deus são maiores do que os nossos. Os pensamentos de Deus são maiores do que os. Não é aquilo que você quer, é o que você precisa. Se prepare, porque Ele vai te dar aquilo que você precisa. Agora, versículo 7: e tomando-o pela mão direita. Homem mão estendida, esperando a esmola. Pedro e João olhando para ele, dizendo: não tem prata, não tem ouro, mas que te dou, aquilo que eu tenho te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E Pedro faz o quê? Estende a mão e toma esse homem pela mão direita. Só quem um dia teve uma mão estendida na sua direção, reconhece o valor de estender a mão para quem precisa. Como assim, pastor? Certa feita Pedro
estava afundando. Ele saiu do barco, ele viu Jesus andando nas águas. Jesus falou: não tema, sou eu. Ele falou: se é, manda aí, então vem. Aí Pedro sai do barco e começa a andar, igual nós estávamos estudando, como um bom sanguíneo. Primeiro age, depois fala: o que eu estou fazendo mesmo? Aí ele vai, aí ele começa a pensar: opa, algo errado não está certo. Como é que eu estou andando sobre as... Isso não faz sentido. Quando ele pensou, ele começou a fazer o quê? Afundar. Mas aí Pedro teve uma mão que foi estendida na direção dele, falando: vem, Pedro, não vou te deixar afundar, não vou te deixar afogar, não vou te deixar nessa situação. Vem para cá, porque eu te ajudo. E porque Pedro um dia foi ajudado pela graça, hoje ele está estendendo a mão e ajudando outro que precisa, demonstrando graça com aquele que precisa. Eita! Se acredita em palavra profética, pega! Talvez hoje você é a pessoa que está precisando de uma mão estendida para te ajudar, mas tem uma palavra de Deus para nós nessa noite. Se prepara! Deus vai mudar a tua vida, Deus vai mudar a tua sorte, Deus vai mudar a tua história, e amanhã você será a pessoa que vai estender a mão para outro, dizendo assim: hoje eu vou te ajudar, porque o Deus que me ajudou me capacitou para que hoje eu seja bênção na tua vida. Se prepara, mais do que ser abençoado, você será bênção na vida de quem está no seu lado. Por quê? Porque a graça não termina em nós. A graça com a qual nós somos alcançados, nós levamos adiante para abençoar aqueles que precisam. Aleluia. Tomou pela mão direita, logo ele se levantou e os seus pés e a dele se firmaram. Aqui no grego, a ideia é que os ossos do tornozelo desse homem, eles eram defeituosos. E quando os apóstolos tomam esse homem e levantam, a ideia é que os ossos se juntaram, foram para o seu lugar e deu um encaixe perfeito, e a partir de então ele começou a andar. Eu libero uma palavra de Deus sobre a tua vida, que onde você estender a mão, você verá o milagre de Deus acontecendo. As vidas que você estender a mão para abençoar serão abençoadas. Você terá testemunhos para contar da sua vida e do que Deus fez através de você para abençoar outras pessoas. E se prepare, grande é a obra que Deus faz através de você, em nome de Jesus. Esse homem se coloca de pé. Aí o versículo 8 vai dizer que esse homem salta, esse homem anda e esse homem louva. Ele salta, anda e louva. Diga comigo: salta, diga comigo: anda, diga comigo: louva. Olha que interessante. Durante 40 anos que a vida desse homem, ele nunca andou. Nunca andou. Agora esse homem anda, esse homem salta e esse homem está louvando. Como é que alguém que nunca andou na vida, em poucos instantes está andando, está saltando e está louvando? Você acredita no milagre de Deus? Pega para a tua vida. Aquilo que hoje está parado na sua vida, parado, sem perspectiva, Deus, além de fazer um milagre, Ele vai acelerar de tal modo na tua vida que você vai falar: meu Deus, que negócio é esse? Vai fluir em nome de Jesus. Aquilo que hoje você não tem perspectiva nenhuma, além de chegar, vai te surpreender na velocidade que as coisas vão acontecer. Pega para a tua vida essa palavra, em nome de Jesus. E ele entra no templo. 40 anos na porta, não pode entrar. A lei dizia: tem problema físico? Não entra. Ele podia chegar até a porta, mas do limite da porta para dentro ele não podia passar. Mas depois desse dia, esse homem pôde
cessar. Aleluia, Jesus. Meu Tem coisas paradas em nossas vidas que estão limitando os acessos. Mas nessa noite, o Senhor tem uma graça sobre nós, liberando acesso àquilo que estava negado, liberando a entrada onde estava vetado, onde alguém dizia: aqui você não pode passar, mas o Senhor está entrando com... Eita, se tem alguém esperando algo de Deus, uma bênção de Deus, pensando: não tem jeito, não tem saída, se prepara, porque o Deus Todo-Poderoso vai te surpreender, e você terá acesso àquilo que estava paralisado. Pega nessa noite em nome de Jesus. Esse homem entra no templo pulando, louvando, saudando, e o povo do templo olha e diz: oxe, eu conheço esse homem, eu estou acostumado todo dia passar no templo, para o templo, e ver esse homem parado na porta pedindo esmola. Como é que esse homem está aqui dentro agora? E outro está dizendo: pior do que está aqui dentro, esse homem está pulando e louvando, pulando e louvando, Aleluia. pulando e louvando. Pastor, por que pulando e louvando? Porque a pessoa que é abençoada, a vida dele dá sinais que ele foi abençoado. Você já viu alguém abençoado que ninguém sabe? Não tem jeito, porque quem é abençoado, meu irmão, a vida dele dá sinais, e a tua vida vai dar sinal da bênção de Deus. Ó, vai ter pessoa que vai olhar para você: eita, quem viu você e julgou, falando assim: aquele ali já era, aquela ali, olha a vida dela, nunca vai para frente, e aquele ali, ó, até colocavam apelidos em você, vão olhar e dizer assim: meu Deus, o que está acontecendo? Mas não era aquele irmão, não era aquela irmã, não, continua sendo sim, mas é porque a bênção de Deus chegou, e onde a bênção de Deus chega, muda tudo que está à volta. Aleluia. E conheciam-no, pois era ele que se assentava e pedia esmolas à porta formosa do templo, e ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. A sua vida vai dar testemunho que o Senhor é Deus. Amém. Glória a Deus. As pessoas vão conhecer a Deus através da sua vida, do seu testemunho. Vão olhar e falar assim: não, parece você, tem cara de você, mas não pode ser você. E você vai dizer: sou eu mesmo. Mas é que a bênção de Deus alcançou a minha vida. Glória a Deus. Glória de Deus, Jesus. Glória a Deus. Aleluia.